Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma live de Tira Dúvidas de Português com o professor Filemon. Nós vamos começar hoje tratando de análise sintática, falando das orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, a pedido de várias pessoas, vários alunos nossos que nos pediram para falar um pouquinho a respeito de período composto por coordenação. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, deixe o seu joinha aí, aquele like, e também até ative aquela sinetinha, para você receber notificações a respeito do professor Filemon. Então, por gentileza, inscreva-se aí, se você já não estiver inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha aí, nós precisamos desse apoio de vocês. Agora, eu vou começar mostrando para vocês uma sinopse aqui de análise sintática de orações coordenadas. Esse assunto já foi objeto de pedido de várias pessoas, Primeiramente, as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes. Eu posso, pelo menos grosso modo, eu posso dizer que as orações coordenadas são orações de sentido completo. Em verdade, não é bem assim. O conceito de oração coordenada é aquela que é sintaticamente independente. Ser sintaticamente independente nem sempre significa ser semanticamente independente, ou seja, ter sentido completo, mas pelo menos grosso modo nós podemos falar assim. Então as orações coordenadas são orações que apresentam sentido completo, grosso modo, são orações independentes sintaticamente, mas por conseguinte acaba havendo também uma independência semântica, por isso que nós podemos dizer, pelo menos grosso modo, que são orações de sentido completo. Agora, se elas são orações independentes sintaticamente, sentido completo, por que juntas elas dão uma ideia mais abrangente? Exatamente, individualmente elas fazem sentido, juntas, no período composto, elas dão uma ideia mais ampla, mais abrangente. Pois bem, vamos dar um exemplo de orações coordenadas. Uma frase de uma canção de Reginaldo Bessa, em que ele diz assim: o tempo não para no porto, o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Vejam só, observe que há neste período 3 orações. Como você sabe que há 3 orações? Há 3 verbos, por isso há 3 orações. Quais são as formas verbais presentes aqui? A forma verbal para, do verbo parar, a forma verbal apita, do verbo apitar, a forma verbal espera, do verbo esperar. Então são 3 formas verbais, consequentemente há 3 orações neste período. Tem um período que é uma frase verbal. E é um período composto. Composto por quê? Porque apresenta 3 orações. Como você sabe que há 3 orações, há 3 verbos, há 3 formas verbais. Para, apita, espera. Essa é uma frase, repito, de Reginaldo Bessa, uma canção de Reginaldo Bessa. Pois bem, quando se diz o tempo não para no porto, observe que essa informação tem sentido completo, essa informação faz sentido. O tempo não para no porto, por isso é uma oração coordenada, uma oração sintaticamente independente. E é coordenada assindética. Por que ela é coordenada? Porque é uma oração sintaticamente independente, por isso é chamada de oração coordenada. E por que ela é assindética? Assindética porque ela não apresenta síndito, ela não apresenta conjunção, por isso é chamada de assindética, coordenada assindética. Você pode estar se perguntando, qual a finalidade, professor, de eu saber isso, se eu não vou fazer prova de concurso público, vestibular? Qual é a finalidade? Só encher a minha cabeça? Não. Uma das finalidades está aqui, pontuação. Se você sabe que estas orações são coordenadas assindéticas, você vai saber que essas vírgulas são obrigatórias. Eu vou aproveitar o período composto por coordenação para mostrar isso a vocês. Então, o tempo não para no porto,
é uma oração coordenada. Por que coordenada? Porque é independente, faz sentido. E por que ela é assindética? Porque ela não apresenta síndito, não apresenta conjunção. Se ela não apresenta conjunção, ela é assindética. A segunda oração também é uma oração coordenada, igualmente coordenada, assindética também. Por que assindética? Porque também não apresenta conjunção. E a última oração, não espera ninguém, é igualmente uma oração coordenada assindética. Ou seja, as três orações deste período são coordenadas e todas elas são assindéticas. São independentes sintaticamente e não apresentam conjunção. Então, o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Veja que as três orações são independentes. O tempo não para no porto, informação completa. O tempo não apita na curva, o tempo não espera ninguém. Claro que juntas elas dão uma ideia mais abrangente. E aqui está uma das razões pelas quais nós aprendemos no período composto as vírgulas. Sempre que houver orações coordenadas, a vírgula será obrigatória. Sempre que ela for coordenada assindética, a vírgula obrigatória. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Mas, e se fosse assim? O tempo não para no porto, não apita na curva e não espera ninguém. Se fosse e não espera ninguém, aí a última oração já não seria mais assindética. Aí ela seria uma oração coordenada sindética, porque haveria um síndito, haveria uma conjunção. Aí ela seria coordenada sindética. E sindética de que tipo? Quando ela é sindética, você precisa saber que tipo de sindética ela é. Ela é uma sindética aditiva. Por que aditiva? Porque dá uma clara ideia de soma, de adição. Olha a conjunção aí. Oração coordenada sindética aditiva. Pois bem, vejam que as três orações são coordenadas, tendo em vista que as três são independentes. Neste caso aqui, modificando, a última se torna sindética aditiva. Sindética porque apresenta conjunção. E aditiva porque essa conjunção dá uma clara ideia de adição, de soma. Coordenada sindética aditiva. Então, observar, e neste caso aqui, professor, a vírgula continua. Não, quando existe a conjunção e, nesse caso, essa vírgula desaparece. Olha a diferença. Quando não havia a conjunção, as duas vírgulas eram obrigatórias. O tempo não para no porto, vírgula. Não apita na curva, vírgula. Não espera ninguém. Perdão, né? Acho que eu engasguei aqui com resíduo aí do pincel, né? Então, quando não havia a conjunção aqui, que originalmente não há, né? A vírgula obrigatória depois de curva. Como nós colocamos a conjunção e, transformando a oração coordenada assindética em sindética aditiva, essa vírgula desaparece. Exatamente a conjunção é que faz essa ligação, essa conexão. A vírgula estabelece uma conexão, mas a partir do momento em que você usa a conjunção e, desaparece a necessidade de vírgula. Neste caso, seria proibida essa vírgula. Essa vírgula não faz sentido ser empregada. Existem casos em que, a despeito de haver a conjunção e, é cabível a vírgula. Mas neste caso, não. Neste caso, inadmissível seria a vírgula depois de curva. Agora eu vou dar outros exemplos para vocês envolvendo as orações coordenadas. Então, só recapitulando, as orações coordenadas são orações independentes sintaticamente. Ela se chama assindética quando ela não apresenta síndito, quando não apresenta conjunção. Ela é sindética quando apresenta conjunção. Dependendo da conjunção, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, e assim por diante, né? Vamos mostrar outros exemplos aqui para vocês. Aproveitem aí e se inscrevam no nosso canal, né? Dê o seu joinha aí, o seu like, né? Deixe o seu comentário aí. Pois bem, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. É um poema, um livro de poema de um grande poeta amazonense, chamado Tiago de Mello, em que ele diz assim: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Isso é Tiago de Mello. Observe que neste caso há duas formas verbais.
verbais, né? A forma verbal faz, do verbo fazer, a forma verbal canto, do verbo cantar. Faz escuro, mas eu canto. Eu sempre que dou essa frase, né, nas nossas aulas presenciais, eu sempre pergunto aos meus alunos o que eles entendem por essa frase. Vamos supor que essa frase vem numa prova, então um questionamento que alguém faça para você. Qual o seu entendimento a respeito dessa frase? Faz escuro, mas eu canto. Aí, geralmente as pessoas dizem assim, faz escuro, mas eu canto, significa está de noite, mas eu canto. Ora, não faria sentido, né? Porque você não pode cantar à noite, né? Ou seja, então não é esse entendimento. O que o poeta quis dizer com isso? Faz escuro, mas eu canto. Para você saber o sentido desta frase, é preciso que você saiba o contexto em que ela foi escrita. Essa frase aqui é título de um livro do poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello foi um dos artistas brasileiros, né, que tiveram de se mudar do país na época do governo militar, né? Então ele foi exilado, salvo engano, ele ficou exilado no Chile. E aí ele compôs este livro, cujo título foi Faz Escuro, mas eu canto, querendo dizer, é tempo de exceção, é tempo em que você não pode abrir a boca, é tempo em que as pessoas não deixam você manifestar, mas eu canto, ou seja, mas eu protesto, eu não fico calado. Então, o título é menos inocente do que nós possamos imaginar, né? Faz escuro, mas eu canto. Observe, aqui existem duas orações. Faz escuro é uma, mas eu canto é outra. Observe que essas duas orações são sintaticamente independentes. São orações coordenadas. Faz escuro é uma oração coordenada assindética. Por que assindética, professor? Porque ela não apresenta síndito, não apresenta conjunção. A segunda, por sua vez, também é uma oração coordenada, porém sindética. Por que sindética? Porque apresenta síndito, apresenta conjunção mas. E que tipo de sindética ela é? Adversativa. Por que adversativa? Porque a conjunção mas dá uma clara ideia de oposição, de contraste. Ou seja, faz escuro, porém eu canto. Então, mas eu canto. Oração coordenada, sindética e adversativa. Aproveitar aqui para fazer um comentário referente a uma pergunta que me foi feita nesta semana. A pessoa me perguntou, Filemon, está certo dizer mas, porém? Não, isso é redundância, porque mas e porém são sinônimos. Então, use um ou outro, não faz sentido você dizer mas, porém. Então, seria faz escuro, porém eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Nada de mas, porém. Mas, porém, são equivalentes, né? São sinônimos. Então, é redundância, repetição desnecessária e errado usar essas duas conjunções concomitantemente. É a mesma coisa que dizer também nem tampouco. Nem e tampouco são equivalentes, dão ideia de soma, de adição. Por exemplo, ele não estuda, nem trabalha. Ou então, ele não estuda, tampouco trabalha. Inadmissível dizer ele não estuda, nem tampouco trabalha. Porque nem e tampouco são sinônimos. Então, use um ou outro. Ele não estuda, nem trabalha. Ele não estuda, tampouco trabalha. Agora, dizer ele não estuda, nem tampouco, é uma redundância, uma repetição desnecessária. Está certo? Então, as duas orações são coordenadas, sendo que a primeira é assindética, não apresenta conjunção, e a segunda é sindética. Sindética de que tipo? Sindética adversativa, haja vista que se inicia pela conjunção mas, que dá uma clara ideia de oposição, de contraste. Eu devo avisá-los de que, neste caso, a vírgula é de rigor, a vírgula obrigatória. Faz escuro, mas eu canto. Sempre que houver uma conjunção adversativa, a vírgula antes dela será obrigatória. Faz escuro, mas eu canto. Oração coordenada, sindética, adversativa. Deixe-me dar um outro exemplo com outro tipo de conjunção, né, para que vocês possam ter uma clara ideia a respeito dessas conjunções. Por exemplo, se eu disser assim, ela é sua amiga. Ela é sua amiga, portanto, vai ajudá-lo.
Olha, ela é sua amiga, portanto vai ajudá-lo. Observem que existem duas orações. Ela é sua amiga, é uma oração coordenada assindética, portanto vai ajudá-lo. Portanto vai ajudá-lo é uma oração coordenada também, porém ela é sindética. Sindética de que tipo? Sindética conclusiva. Por que conclusiva? Coordenada, sindética, conclusiva. Por que conclusiva? Porque a conjunção portanto transmite uma clara ideia de conclusão, né? Portanto, por conseguinte, por isso, você poderia usar qualquer outra conjunção sindética conclusiva, né? Ela é sua amiga, portanto vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, então vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, portanto, então por isso vai ajudá-lo, né? Então, a ideia de clara conclusão. E neste caso também, a vírgula é de rigor, a vírgula é obrigatória. Ela é sua amiga, portanto vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, então vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, logo vai ajudá-lo. Ela é sua amiga, por isso vai ajudá-lo. Olha a diferença. Não confundam portanto com porém. Porém já é adversativo, já não dá, mas não cabe aqui neste contexto. Ela é sua amiga, no entanto, vai ajudar, não faz sentido, né? Aí seria incoerência, né? Já vista que no entanto, entretanto, porém e mas são conjunções adversativas. Agora, portanto, então, por conseguinte, por isso, são conjunções conclusivas. Está certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para nós encerrarmos esta parte de orações coordenadas. Se eu disser assim, esqueça os mortos, que eles não levantam mais, uma canção de Caetano Veloso, esqueça os mortos, que eles não levantam mais. Observe que neste contexto também existem duas orações. Esqueça os mortos é uma, que eles não levantam mais é outra, duas orações. A primeira oração, esqueça os mortos, é uma oração coordenada assindética. Por que ela é coordenada, professor? Porque ela é uma oração independente. Veja que esqueça os mortos, é uma informação completa, né? Por isso coordenada. E por que ela é assindética? Ela é assindética porque não apresenta conjunção, por isso ela é assindética. A segunda, no entanto, também é coordenada, porém, né, é sindética. Por que é sindética? Porque apresenta um síndico, a conjunção que. Sindética de que tipo? Sindética explicativa. Por que explicativa? Porque dá uma clara ideia de explicação. Esse que equivale a porquê, né? Então, ó, esqueça os mortos, porque eles não levantam mais. Esqueça os mortos, porquanto eles não levantam mais. Porque e porquanto são sinônimos, certo? Você poderia usar outra conjunção. Esqueça os mortos, pois eles não levantam mais. Pois também é uma conjunção explicativa, seria uma conjunção explicativa nesse caso. E de igual modo, a vírgula é obrigatória. Esqueça os mortos, coordenada assindética, que eles não levantam mais. Coordenada sindética explicativa. Então, vejam só, recapitulando, fazendo uma sinopse, para ver se vocês compreenderam bem. O que é uma oração coordenada? Coordenada é uma oração sintaticamente independente. Se ela é sintaticamente independente, a lógica é que ela seja também semanticamente independente. E o que é uma oração assindética? Aquela que não apresenta conjunção, não apresenta síndico. O que é uma oração sindética? Aquela que apresenta conjunção. De acordo com a conjunção, ela pode ser adversativa, pode ser conclusiva, pode ser explicativa, pode ser aditiva, né? Aquele caso que eu coloquei o E, né? A conjunção E, aditiva, pode ser alternativa, né? Ou, são orações coordenadas sindéticas.